Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, sou artesã e a dica de hoje, gente, vai ser essa almofada que vira mantinha. Eu mostrei lá no Instagram, acho que foi a semana passada, e todo mundo amou e pediram muito o passo a passo dessa peça. Então vai ser a dica de hoje, tá? A sugestão, a inspiração para que vocês possam estar fazendo aí no ateliê de vocês, para presentear e para vender. Principalmente agora que tá esse friozinho gostoso, a gente pode usar e abusar usando vários materiais. Aliás, eu tenho uma dica incrível para vocês. Sabe qual é? Essa daqui que é minha, gente, que eu fiz faz muito tempo, ela tá feita inteirinha no tricoline. Usei tricoline no interno e no externo. E de recheio, eu usei a manta com a espessura de 2 centímetros, que é essa manta aqui, ó. Tá até aqui atrás que eu deixei para poder mostrar para vocês. Eu acho que eu não vou usar ela hoje, acho. Vou decidir, tá? Daqui a pouquinho eu decido, daí a gente vai fazer juntinho e eu mostro pra vocês. O porquê que eu tô falando que eu não vou, talvez eu não use ela. Porque eu vou usar outro tipo de material. Eu não vou usar o tricoline para fazer o passo a passo. Para mostrar para vocês que a gente pode estar fazendo com outro material também. Não somente no tricoline, tá? Essa daqui, gente, eu personalizei com as iniciais do meu nome e do meu marido. Então, assim, ficou uma peça única, né? Feita para nós. Fica a dica, a sugestão também para que vocês possam oferecer para a clientela de vocês. Às vezes, chega uma cliente e ela nem sabe, ela tá sem ideia, ela precisa dar um presente, tipo bodas de prata, bodas de ouro, ou quer presentear, mas quer fazer uma coisa mais personalizada para presentear a vovó, a madrinha, enfim. Vocês podem estar fazendo um appliqué com as iniciais do nome ou mesmo tá bordando à mão, tá? Na nossa aulinha, no nosso passo a passo, eu não vou fazer appliqué e nem bordado, tá? Eu vou montar a peça como um todo para que vocês possam ver como que é feita. Mas fica a sugestão, a dica de personalização para ficar assim, ó, uma peça ainda mais linda de viver e única, né? Antes de iniciar o nosso passo a passo, eu quero ter um dedinho de prosa com vocês para falar sobre os materiais que eu vou usar nessa peça. De um lado, gente, eu vou usar essa lãzinha aqui, tá? Diferente da peça que eu mostrei, para vocês terem ideia que eu fiz totalmente no tricoline. Então, para que vocês possam ver que dá para fazer tanto no tricoline quanto em outro material também. Então, ó, vamos trabalhar com a lãzinha, que poderia ser uma flanela, poderia ser um soft, né? Então, ó, de um lado a lãzinha e do outro lado eu vou usar essa pelucinha aqui, essa coisinha gostosa, que eu comprei como carapinha, mas não é carapinha. Se chama alpaca. E por que que eu quero conversar com vocês sobre isso? Porque eu falei lá nos meus stories que era carapinha, que eu tinha comprado, que era carapinha, e uma seguidora entrou em contato comigo e falou: Lu, esse material não é carapinha, se chama alpaca. Por várias vezes eu comprei errado, pensando que fosse, e o nome correto desse tecido é alpaca. E eu agradeço tanto, gente, porque eu estar aqui, eu tô falando para milhares de pessoas. Então, ter a oportunidade de passar a informação correta para vocês é muito legal. E eu agradeço demais essa seguidora. Então, ó, para que vocês saibam a diferença entre alpaca e carapinha, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um pedaço da carapinha aqui. A parte de fora, gente, olhando assim, ó, é muito parecido. Então, essa daqui é a carapinha e essa daqui é a alpaca. A alpaca a gente usa para vestiário, pra gente fazer uma mantinha para bebê, pra gente fazer como forro
da parte interna de um casaco, de um colete, enfim, a gente usa para vestir. A carapinha, gente, a gente usa para decorar. Então, quem aí já viu quartinho de bebê que tem aquelas ovelhinhas, almofadas, é feita com a carapinha. Como que vocês conseguem diferenciar a alpaca de carapinha? A alpaca tem o toque suave e é molinha, ó. Ela é molinha, ela é bem molinha, você pode apertar assim, você sente a suavidade do tecido. A carapinha, gente, ela é mais dura. E olha só, outro detalhe que vocês podem sim estar verificando na loja quando vocês forem comprar. A parte interna da carapinha, olha como que ela é. Vou pôr bem pertinho para que vocês possam ver. Ó, ela é dura, gente. É como se fosse a manta R2, tá? Então, ó, ela é bem durinha, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ela é bem durinha. A parte externa, ela é macia, mas ela é indicada para estar fazendo decoração. Almofada, bichinho de pelúcia para quarto de bebê, enfim. E a alpaca, gente, olha só a parte interna dela. Deixa eu pegar aqui, para que vocês possam ver. Ela lembra muito, o interno da alpaca lembra o piquê. Olha só, vou pôr pertinho aqui para que vocês possam ver. Olha, tá vendo como que parece o piquê? Olha só que legal. E ela é bem macia, gente. Olha, bem macia mesmo, bem molinha. Então, assim, da mesma forma que eu não sabia, e agradeço a minha seguidora por estar passando essa informação para poder repassar aqui para vocês. Então, fica a dica, gente, para quem está iniciando, para saber diferenciar a alpaca de carapinha, é o que eu acabei de falar agora. Agora, ó, bora pro passo a passo, bora fazer a nossa peça? Vem comigo! Então, fica aqui o meu agradecimento para Kel Santana, a minha seguidora lá do Instagram, que me deu a dica de como diferenciar a alpaca de carapinha. Gratidão, Kel. Um beijo para você. Nós vamos precisar cortar 45 centímetros deste tecido para poder fazer a almofada da nossa mantinha. Então, e como é uma lãzinha, pessoal, o corte não vou fazer na placa de corte. Ela precisa ser no fio. Então, ó, eu fiz um pequeno corte aqui e já puxei um pedaço do fio, ó. Dá para ver aqui, ó, que tá puxado. Então, com a ajuda da tesoura, eu vou cortando bem na marca, tá? Olha só, desse jeito. Mas isso daqui é uma dica para esse tipo de tecido. Se fosse o tricoline, gente, eu cortaria aqui na placa de corte. Mediria 45 centímetros e cortaria na largura do tecido. Então, eu cortei 45 centímetros de altura pela largura do tecido. Dobrei o tecido até chegar no comprimento de 50 centímetros e tirei o excesso que passou. Posiciono esse tecido dessa forma, dobrado, em cima de um pedaço de manta. A manta precisa ser um pouquinho maior que essa parte aqui, tá? Eu vou estruturar na manta R1, para que tenha um pouco mais de estrutura, tá? Que ela fique mais durinha. Vou fazer uma costura. Aqui, ó, essa parte aqui tá inteira. Eu não dividi. Mesmo assim, eu vou passar uma costura ali, tá? Então, eu vou deixar uma pequena abertura aqui para que eu possa desvirar a peça. Então, eu vou começar a costura aqui, vou fazer com um pé de máquina em toda a volta e vou finalizar aqui. Depois, eu refilo, corto o excesso de manta, tiro as pontinhas aqui na diagonal dos 4 cantinhos e desviro a peça. Detalhe, gente, se vocês quiserem fazer essa almofada aqui com uma técnica quiltar, fazer um matelassé,
esse é o momento, tá? Aí vocês precisam fazer somente em uma parte, não precisa ser dobrada, tá? Então faz primeiro a técnica desejada. Se vocês quiserem fazer de retalhinho, fica lindo de viver. Faz primeiro toda a técnica, aí depois vocês posicionam o tecido de forro em cima, como se fosse aqui, tá? Imaginem que essa parte aqui, ó, vou abrir aqui, ó, eu tô com duas partes, tá? Então, imaginem que vocês vão fazer uma telacê. Então, vocês vão fazer uma telacê com esse tecido com a manta. Faz a técnica desejada, ou se não, vou fazer de retalhinhos. Então, vai fazer aqui com a manta. E depois vocês vão vir com um tecido do mesmo tamanho deste. Vai posicionar direito com direito. Vai alfinetar tudo do jeito que tá aqui. E vai fazer a costura e depois desvirar a peça. Bora continuar na montagem da nossa almofada que vira mantinha ou mantinha que vira almofada? Vocês que escolhem. Gente, não consegui gravar tudo num dia só, então por isso que eu tô diferente aqui, aparecendo diferente do início do vídeo. Mas bora lá, né? Então, ó, feito tudo aquilo que eu falei agora anteriormente, nós vamos ficar com a peça desse jeito. Isso daqui vai ser a capa da nossa almofada, tá? Então, ela já tá pronta. O que que eu fiz aqui? Nós vamos fazer o fechamento dessa abertura por onde nós desviramos essa parte aqui com pontinhos invisíveis. Feito o fechamento aqui, gente, é o comprimento de 45, tá? Que seria a altura da nossa almofada. Aí nós vamos escolher ou aqui ou do outro lado, onde é a medida maior, que mede 50 centímetros, tá? Lógico, agora vai estar menor porque nós fizemos a costura nas laterais, né? Refilamos, enfim. Mas a parte maior, tá? Vocês vão escolher um dos lados e vai passar uma costura de pesponto, tá? Para poder assentar essa costura. Porque essa parte aqui vai ser por onde vai colocar a nossa mantinha. Então, feito essa costurinha de pesponto, fechou aqui a lateral por onde nós desviramos essa parte, nós vamos reservar agora e vamos dar continuidade no nosso passo a passo, posicionando a manta. Bora? Pessoal, quero dar uma dica para vocês que vai ajudar muito. Como a manta ela é grande, vocês precisam colocar ela aberta num lugar bem plano, que vocês possam estar colocando as 3 camadas, tá? A manta, a alpaca e o tecido, no caso a lãzinha que eu vou estar usando. Se vocês puderem, gente, eu aqui no meu caso, o meu tapete, ele mede 1,5 por 2. E para eu conseguir acertar o corte da manta, dessa primeira manta aqui, o que eu fiz? Eu estendi ele aqui em cima do tapete para que eu possa estar fazendo o corte certinho dos 2 metros, tá? Então, ó, aí fica fácil. Posicionei aqui, agora eu venho com a tesoura, ó, encosto no tapete e refilo o excesso. Essa parte, vejam que é pouca coisa, tá? Mas daria diferença na minha manta, já não ficaria retinha. Olha só, o tanto que passou. Numa ponta tem esse tanto aqui e na outra tá bem fininho. Então, assim, é apenas uma dica, gente, para facilitar aí para vocês. Então, vai ser a manta e agora eu vou posicionar a alpaca e por cima da alpaca eu vou colocar a minha lãzinha. Bom, pessoal, ó, já posicionei tudo, tá bem esticadinho, tudo alfinetado, mas eu quero mostrar de pertinho para que vocês não fiquem com dúvida, tá? Então, ó, o posicionamento, a sequência vai ser assim, ó. A manta de 2 centímetros aqui, a nossa alpaca, que é a nossa pelucinha,
e a nossa lãzinha em cima. Se vocês forem fazer com tricoline, vocês vão posicionar a mantinha, o tricoline, direito do tricoline com direito do tricoline, tá? Sempre posicionar direito com direito e depois aqui, ó. Então agora eu só vou colocar mais um alfinetinho aqui, ó, para poder ficar bem fixado. E nós vamos passar uma costura em toda a volta. Vamos unir tudo e vamos deixar um pedaço aberto, tá? Um tanto aberto para que a gente possa desvirar a nossa manta. Pessoal, agora nós vamos costurar toda a volta, tá bom? Então, posiciona a mantinha aqui na máquina, seja industrial ou doméstica, tá? Dá um pouquinho de trabalho, porque é uma peça grande, então, se for na máquina doméstica, seria interessante vocês estarem em cima de uma mesa, né? Para facilitar o manuseio desse tanto de material que tem aqui, tá? Então, vejam que, ó, tá um tanto aqui no meu colo e a outra parte aqui do lado. Aí é só passar uma costura reta, lembrando de deixar um espaço, tá? Generoso, um tanto assim, ó, dá uns 30 centímetros, tá? Para que a gente possa desvirar a manta. Mais um detalhe que eu quero falar com vocês. Eu vou até tirar aqui, ó, para que eu possa mostrar. Vocês estão vendo que aqui, ó, tá um tanto para cá, né? Do tecido da minha lãzinha. Então, como eu tô trabalhando com duas texturas diferentes, tá? A alpaca e a lãzinha, pode acontecer da largura do tecido não ser a mesma e tá tudo bem, tá? Às vezes acontece isso também com o tricoline, de ter um tricoline que tenha 1,40 de largura e o outro 1,5. Eu já encontrei até com 1,55 de largura tricoline. Então, quando acontecer isso, vejam, eu vou virar desse lado aqui para que vocês possam ver. A lãzinha, ela é maior, passou a 1,5 m da medida da minha manta e da minha alpaca. Não tem problema nenhum. Eu sei que para que a minha costura pegue as 3 camadas, a lãzinha, a alpaca e a minha manta, eu vi que eu posso estar costurando por essa margem aqui, ó, tá vendo? Por essa listra da minha lãzinha. Então, eu não vou tirar o excesso que passou agora, porque eu já sei que eu batendo a costura aqui nessa linha vai dar certo. Então, eu primeiro vou costurar e depois eu refilo. Mas caso vocês estejam trabalhando com um tecido que não tenha uma listra, vamos supor, para vocês se guiarem, aí sim, aí vocês precisam tirar, já refilar antes de costurar, tá? Tira o excesso que passou de um dos tecidos para deixar tudo igualzinho, porque a costura precisa passar nas 3 camadas, tá bom? Pessoal, já fiz a costura em toda a volta e a abertura tá aqui. Essa abertura, ela vai ficar bem na metade da largura de 1,5 m, tá? Então, ó, eu vou desvirar a peça por aqui. Mas antes de desvirar, eu quero mostrar uma coisa. Eu já refilei todo o excesso que passou da lãzinha. E aí, ó, vocês aproveitam, gente, e faz um piquezinho na diagonal nos 4 cantinhos, tá? Só para não ter acúmulo de material aqui na volta. E agora é só desvirar. Coloca a mão aqui por dentro e vai puxando a mantinha para fora. Desvirei toda a peça, já alfinetei aqui, ó, a abertura para que eu possa fechar. Esse fechamento aqui eu vou fazer na máquina, tá, gente? Porque a alpaca, como ela é assim de pelinho, se eu der pontinhos à mão,
corre o risco de eu perder algum ponto e depois abrir mais para frente. E não é isso que a gente quer um produto bem feito, bem acabado. Então eu vou fazer uma costura aqui na máquina. Só que eu vou aproveitar e vou fazer em toda a volta, tá? Para ficar um padrão só, não somente aqui onde ficou a abertura. Mas antes de fazer, de finalizar aqui com o alfinete, depois que eu desvirei, eu preciso ter o capricho e o cuidado de vir aqui nas pontinhas, ó, e puxar para fora, tá? Para que ele fique assim, ó, bem redondinho, bem feitinho. Gente, olha só que coisa mais rica. Como ficou linda essa mantinha. Olha só que delícia. Esse lado peludinho e aqui, ó, essa lãzinha. Ai, tá ficando maravilhoso, gente. Bora finalizar? Já estamos nos finalmente, tá? Então, agora eu vou começar a costura por aqui, por onde ficou a minha abertura, para que eu possa me guiar o tanto que eu vou costurar. E vou fazer essa costura, gente, em toda a volta, para ficar o mesmo padrão, como eu já falei. Pessoal, mais uma dica para vocês, tá? Vocês podem encerrar o acabamento somente com essa costurinha aqui, tá bom? Ou vocês podem fazer mais uma aqui, tá? Dá esse charme, ó, especial na peça. Gente, fala sério, não parece mantinha de boutique? Parece, né? Então, ó, passa mais uma costurinha aqui para dar esse charminho extra. Essas costuras precisam ser feitas antes da gente posicionar a almofada, tá bom? Então, ó, eu tô fazendo mais essa costurinha aqui, vou dar toda a volta. E uma dica, como que eu tô me guiando para fazer a largura dessa segunda costura? Aqui na máquina, gente, deixa eu tirar aqui para que vocês possam ver. Aqui na máquina, eu tô me guiando por esse... Ai, deixa eu apagar a luz pra ver se mostra melhor. Mostra, ó. Tá vendo esse arredondado aqui, gente? Então, eu tô me guiando por ele. Eu coloco aqui a peça, ó, e eu deixo sempre ela alinhada com o fim dessa marca aqui. Aí, vocês veem aí na máquina de vocês. Não tem um padrão, uma regra, tá? Então, o meu acabamento tá dando mais ou menos 2 dedos, tá? Ó, 2 dedinhos aqui, ó, e eu tô passando a outra costura. Bom, pessoal, finalizei a costura, né, em toda a volta da minha manta. Agora eu vou achar a metade da largura de 1,5 m, tá? Da parte menor da minha manta. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, posiciono ponta com ponta, puxo aqui e coloco uma presilhinha para eu saber onde que é a metade exata da minha manta, tá? Vou pegar a almofada. Essa almofada, lembra que nós fizemos uma costurinha de pesponto aqui? Somente de um lado? Então, esse lado aqui vai ficar pro lado de dentro da manta, tá? Aqui, ó, desse jeito. Vou aproveitar e já vou achar a metade dela, da minha almofada, para que eu possa estar posicionando aqui, ó. Também vou colocar cantinho com cantinho, marco aqui, ó, seguro aqui onde é a metade, e essa metade eu coloco junto aqui, ó, na minha presilha, que é a metade da minha manta, tá? Pronto, já aprendi. Então, vejam, aqui tá a costurinha de pesponto que tá do lado de dentro da minha manta. E aqui eu vou colocar as minhas presilhas para posicionar a minha almofada com a minha manta. Bem no cantinho, bem bonitinho aqui, ó. E vou alfinetar as laterais, tá? Ó, venho aqui e agora eu alfineto tanto desse lado quanto desse outro, deixando, gente, a abertura aqui, tá? Então, vejam, aqui vai estar a abertura da minha almofada para que eu possa
tá dobrando a minha manta e transformando ela numa almofada. Agora eu só vou alfinetar e aí já volto para mostrar para vocês a costurinha. Bom, pessoal, agora eu já vou costurar a minha almofada com a minha manta, tá? E finalizar a peça. De que forma? Eu vou iniciar uma costura aqui com um arremate, vou vir costurando até a borda aqui, ó, até aqui, venho fechando todo mundo junto aqui e volto e finalizo aqui com outro arremate. E aqui está a nossa peça finalizada. Olha o charme que ficou, gente. Esse marrom um pouco mais fechado com essa pelúcia aqui, ó, com essa alpaca creminha. Gente, não tem decoração que não combine com essa peça. E sem falar da utilidade, tá? Hora que tá friozinho, vai assistir um filme, um noticiário, o que for. Tá na sala, vai ler um livro, tira a mantinha daqui de dentro, ó, que ela tá dobradinha aqui. Tira ela daqui e se cobre, fica bem quentinha. Não vai mais ler, não, já passou a época de frio, não precisa mais da mantinha? Dobra e coloca ela aqui dentro e vocês ficam com uma almofada. Legal, né? Gostou? Mas não esquece, gente, não esquece de deixar um joinha aqui pra mim, tá? Pra valorizar o canal. E cada vez que vocês deixam um joinha e compartilham o vídeo, o YouTube entende que eu tô gerando um conteúdo de qualidade e acaba enviando para mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda o canal a crescer e dá oportunidade para mais pessoas aprender a arte da costura criativa de um jeito simples e descomplicado. Vamos, né, fazer o vídeo rodar? Compartilha, pessoal. Compartilha, curte, valoriza a coleguinha aqui. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Voltei porque como que eu vou finalizar o vídeo sem mostrar ela aberta, né? Não pode, gente, tem que mostrar. Então vamos tirar ela daqui de dentro. E ó, eu esqueci de falar também para vocês que ela pode ser feita com o tricoline, tá? Que nem ela tá aqui, ó, do outro lado, ó. Tô tirando aqui, deixa eu tirar ela daqui de dentro. Olha só. Ela aberta, então, ó, desse lado ela ficou todinha marrom, né? Não dá pra perceber que a almofada tá aqui, ó, toda aqui, quer dizer, a almofada tá do outro lado, tá? Desculpa aí. É que não dá pra perceber que a costura tá aqui, isso que eu quis dizer. Então, esse lado marrom e esse lado, ó, onde tá a almofada, então ela fica com a almofada presa aqui, tá? Mas a pelúcia tá toda desse lado, olha. Olha só que linda, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu esqueci de outra coisa também, de falar pra vocês, né? Vou deixar a metragem. Pessoal, a almofada eu passei as medidas no início do vídeo. Mas a mantinha eu não passei, né? Então, ó, fica a dica. Eu trabalhei com a medida, a largura total dessa lãzinha, tá? No caso, 1,5 m de largura, tá? Então, ó, aqui ela tem 1,5 m. E de comprimento, o comprimento da minha mantinha, eu trabalhei com 2 metros. Vocês podem estar optando. Se achar que 2 metros é muito, pode ser 1,80 m, que também fica maravilhoso. Essa daqui, gente, que eu fiz no tricoline, eu fiz com 1,80 m. Essa daqui eu fiz um pouco maior, porque eu vou presentear. Então, eu resolvi fazer um pouquinho maior para garantir que vai ficar tudo certinho, né? Vai cobrir direitinho, vai ficar tudo beleza. Agora sim, agora eu vou embora. Vou me despedir novamente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E não esquece, tá? Deixa um joinha aqui para mim. Compartilha para ajudar o canal e para ajudar mais pessoas, né? Fazer uma rendinha extra e ajudar no orçamento familiar. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.